Pare tudo o que você está fazendo porque o que surgiu no cenário político pode mudar completamente o rumo de um dos casos mais explosivos da história recente do Brasil. Um parecer do Ministério Público, peça central dentro do sistema de justiça, entrou no debate e levantou uma pergunta que agora ecoa em todo o país. O que acontece quando o órgão responsável por acusar adota uma posição que pode contrariar toda a narrativa de um processo? Estamos falando de um embate direto entre instituições. De um lado, o Ministério Público, que pela Constituição é o titular da ação penal, ou seja, é quem analisa provas, denuncia ou pede arquivamento. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, responsável por julgar autoridades com foro privilegiado e dar a palavra final em casos constitucionais. No centro desse furacão está Jair Bolsonaro. Para entender o tamanho dessa discussão, é preciso explicar uma coisa que muita gente desconhece. No sistema penal brasileiro, o juiz não investiga, não acusa e não cria provas. Quem faz isso é o Ministério Público. O juiz julga com base no que foi apresentado. Quando surge um parecer do Ministério Público questionando fundamentos de uma acusação, isso não é um detalhe técnico. Isso pode ser um divisor de águas processual. Se houver manifestação ministerial apontando ausência de elementos suficientes, o impacto jurídico pode ser enorme. Porque o processo penal moderno é regido por um princípio chamado sistema acusatório. Isso significa que não existe julgamento válido sem acusação sustentada. Sem acusação consistente, a estrutura jurídica simplesmente perde o chão. E é aí que começa o choque institucional que está sendo debatido por juristas, advogados e analistas políticos. Até que ponto o judiciário pode seguir com medidas cautelares, investigações ou condenações se o órgão acusador adota entendimento diferente? Essa pergunta não é política. Ela é constitucional. A Constituição de 1988 desenhou funções muito claras. O Ministério Público é independente exatamente para evitar perseguições, pressões ou julgamentos baseados apenas em clima político. Já o Supremo Tribunal Federal atua como guardião da Constituição, mas não substitui o papel de acusar. Quando esses dois papéis entram em tensão, o que está em jogo não é apenas o destino de um réu. É o funcionamento do próprio Estado de Direito. Caso se confirme um cenário de divergência formal entre acusação e julgamento, existem alguns caminhos jurídicos possíveis. O primeiro seria a reavaliação das medidas impostas, já que toda restrição de liberdade precisa estar ancorada em fundamentos jurídicos atuais e sustentáveis. O segundo caminho poderia envolver pedidos de revisão processual, instrumentos previstos na lei quando surgem fatos novos, mudanças de entendimento ou fragilidade probatória. O terceiro cenário, talvez o mais delicado, seria a judicialização ainda maior do caso, com recursos, embargos e questionamentos sobre nulidades processuais. Isso poderia prolongar a disputa por anos, levando o tema novamente ao centro do debate nacional. E é exatamente nesse ponto que a posição do Supremo passa a ser observada com lupa. O STF não decide com base em opinião pública, mas também precisa responder juridicamente a manifestações das partes do processo. Quando o Ministério Público se pronuncia, o tribunal é obrigado a enfrentar tecnicamente essa manifestação. O que se discute agora nos bastidores jurídicos é se haverá reanálise de fundamentos, manutenção das decisões anteriores ou uma nova fase processual. Tudo isso dentro de ritos que muitas vezes são complexos e pouco compreendidos fora do meio jurídico. Enquanto isso, o ambiente político naturalmente reage. Aliados falam em reviravolta. Críticos dizem que o processo deve seguir seu curso normal. Especialistas lembram que parecer não é sentença, mas também não é irrelevante. Ele é uma peça que influencia o convencimento judicial. É importante entender que, no direito, inocência ou culpa não são declarações políticas. São conclusões que dependem de prova, contraditório e decisão final transitada em julgado. Até lá, o que existe é disputa jurídica. E essa disputa revela algo maior. O Brasil vive um momento em que decisões judiciais têm impacto direto na estabilidade política, na confiança institucional e na forma como a população enxerga a justiça. Se houver revisão, o caso pode ganhar novos capítulos. Se não houver, o debate sobre limites entre acusação e julgamento continuará. Se surgirem novos recursos, o processo pode se estender. Se o entendimento for mantido, consolida-se a interpretação atual. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa. Esse episódio já entrou para a história como mais um teste das engrenagens constitucionais brasileiras. Porque, no fim, não se trata apenas de uma pessoa. Trata-se de como funcionam as regras do jogo democrático. De como instituições convivem, discordam e se equilibram. E, principalmente, de como a lei é aplicada em momentos de máxima pressão.